Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha aqui a sua professora amada Sônia Salgado voltando, cheia de saudade de vocês, meu terceirão. Quero saber depois da nossa live como é que vocês estão, o que vocês fizeram aí nesses dias, né? Quero trocar algumas figurinhas, né? E vamos continuar, porque o ano tá acontecendo. Daqui a pouquinho vocês terão vestibular e eu quero todos vocês, sem exceção, numa universidade. Bom, então vamos lá. Nós vamos agora, né, estudarmos o livro número 10, né? E nós vamos iniciar o estudo com diferentes gêneros e tipos textuais, ok? Amados, vamos entender aí, né, que a gente sabe como é que os gêneros e os tipos textuais fazem parte do nosso dia a dia. Bom, gênero a gente tem uma infinidade, né? Desde uma notícia a um grande e-mail, né, uma grande conversa, um diálogo, tudo faz parte do nosso dia a dia. Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos ver o que é isso dentro do conteúdo que a apostila traz pra gente do positivo. Vamos lá, pessoal, vamos entender aí. Bom, texto, gênero, né, e tipos textuais. Como é que nós vamos entender? O que é um gênero textual? Ele pode ser falado ou escrito, né? A gente vai encontrar essa infinidade de gênero, conforme dito, em várias situações. No post, no recado, na mensagem, na atividade de interação entre os pares, ou seja, o diálogo, a conversa do dia a dia, entre outras situações, né? Então, isso tudo a gente pode encontrar dentro de uma manchete, na conversa telefônica, na carta pessoal, na palestra, na placa de trânsito, né? A gente não pode pensar no texto só da forma escrita. Nós precisamos lembrar que as imagens também trazem os seus recados, né? E tem um determinado significado que quer atingir uma determinada classe de pessoas, né? Então, a gente não pode pensar só no texto escrito, a gente precisa pensar nesse texto num conjunto, né? Tanto o texto falado quanto o texto não falado, né? Ou seja, a linguagem verbal e não verbal. E aí, para a gente construir, né, e na nossa construção desses gêneros, nós usamos os tipos textuais, né? E dentro dessa tipologia, nós encontramos a tipologia, que são os textos descritivos, lembrando que, olha, é praticamente impossível encontrar um texto escrito com um tipo só uma tipologia somente pura. Geralmente predomina mais uma, mas sempre aparece a nuance de outras, tá? Por exemplo, na tipologia textual descritiva, a gente vai construir o quê? A gente constrói imagens, a gente constrói objetos, né? E a gente vai encontrar onde, né? Na descrição, de que forma? Através do conto, através do romance, através da poesia. Então a gente já começa a entender, puxa, mas dentro da poesia eu posso encontrar uma descrição? Claro, com certeza, tá? Dentro do romance, claro, imagina uma situação uma história se passando dentro de um contexto, né? Em dado momento a gente vai encontrar lá várias situações de narrativa e a gente muitas vezes encontra aquela descrição daquela casa, daquele sentimento, né? Daquele objeto. Nós temos, né, o tipo
narrativo, e esse tipo narrativo eu acho que é o tipo que mais a gente utiliza no nosso dia a dia. Por quê? Narrativa nada mais é do que quando eu conto um caso, eu conto uma história, né? E lembrando que a narrativa, ela pode ser uma situação verídica, como ela pode ser ficcional, né? A narrativa, ela abarca isso, né? Eu estou contando, eu tenho um contexto, lembrando que para que esse texto seja uma narrativa, ela precisa ter a gente precisa encontrar lá um narrador, alguém que está contando essa história, né? A gente tem que ter uma história em si, né? Que a gente vai chamar, vai encontrar num determinado momento um conflito, que é aquela situação vivida ali dentro, às vezes uma situação problema, às vezes uma situação misteriosa, né? Então a narrativa ela tem que ter essa característica de narrador, né? De personagem, de tempo, lembra, né? De local, né? De espaço. A narrativa precisa saber onde aconteceu, né? Como aconteceu, né? E essas são as características que nós encontramos dentro de um texto predominantemente narrativo. Tá? Aí a gente vai encontrar isso no romance, no conto, na fábula, na novela, né? Essas são as características básicas de um texto narrativo. Nós temos os conversacional, né, que são os nossos diálogos. Onde a gente encontra diálogo dentro de um contexto textual? Nos quadrinhos, né, nas charges, às vezes, né, nos contos, novamente, na crônica, a gente vai ter aquela conversa, aquele diálogo, né? A gente utiliza muito dessa situação de conversa no nosso dia a dia, né? Nos nossos diálogos, seja ele através do nosso e-mail, a gente conversa com a pessoa, né? Apesar de estar ali, às vezes, escrito nos nossos chats, né? Quando a gente precisa lá, vamos chamar no chat lá, vamos fazer uma conversa, ali tem um diálogo. Tá? E muitas vezes dentro desse diálogo a gente usa a descrição, né? Então vai contar aquele caso, então vai contar aquele encontro, como é que foi, como é que ele estava, como é que ela estava, se aquela situação de emoção, teve beijo, não teve beijo, como é que foi isso? Olha lá, quantos, a gente já voltando lá, a gente está utilizando a descrição, né? Outras tipologias, né, que a gente vai está estudando nesse capítulo e o que a gente tem estudado muito mesmo a tipologia argumentativa, né? Que nós vamos trabalhar com o quê? Com os nossos pontos de vista em decorrência a uma determinada situação, né? Sobre algum assunto em que a gente vai defender a nossa tese, né? Eu acredito nisso, e para que a gente possa ter esse texto argumentativo, não basta eu ter uma tese, não basta eu ter um ponto de vista, eu preciso argumentar em cima desse ponto de vista, eu preciso buscar fundamentação que possa tornar aquilo que eu acredito ser a minha verdade como decorrência de fatos históricos passados, de argumentos de outras pessoas, de outras autoridades que tenham o mesmo ponto de vista ou que se assemelhe àquilo que eu penso a respeito de determinado assunto, né? Eu posso usar dados estatísticos para comprovar aquilo que eu estou levando como sendo o que eu acredito como uma verdade. Onde a gente vai trabalhar muito a dissertação, na carta argumentativa, nos debates, né? A gente vê que são argumentos, né? Vamos pensar aí num contexto político, né? Então, se tem lá aquele debate que costuma ter na decorrência de uma campanha eleitoral, então tem o argumento, tem o contra-argumento, tem a réplica, porque as pessoas têm os seus pensamentos e têm como defender a partir de situações pontuais, verdadeiras, científica no sentido de que assim está comprovado, né?
nas dissertações que a gente tem feito tantas, né? Não é? Senão a gente acaba contando história, fazendo descrição e a gente não argumenta. Quando nós não trazemos fundamentos que comprovam aquilo que pensamos. Outro tipo é o expositivo ou informativo, né? Ou tipo informativa. O que é isso, gente? Ele vai trabalhar com aquela função, né? Função de linguagem, né? Que predominantemente vai ter o cunho de informar, de notificar, né? Então, aonde a gente vai encontrar isso? Nos verbetes, quando você vai buscar no dicionário o significado de uma palavra, você vai lá e vai encontrar os dados, qual é a classe gramatical, qual é o gênero da palavra. Então são informações estanque, não tem conversa, não tem argumentos, né? Notícia, mesma coisa. A notícia, ela traz um fato, né? Esse fato é contado, ele pode ser narrativo, mas qual é o cunho? Informar. Só isso. Não é questionar se está certo ou se está errado, isso é outra instância, é outra situação, tá? Os infográficos, né? Que a gente vai estar falando da imagem, a gente começou a aula falando disso. O infográfico, ele traz uma linguagem multimodal. Então, assim, ele abarca a imagem, ele abarca os dados, né? Ele abarca o direcionamento, quando a gente põe as setas para indicar o que a gente quer mostrar, né? Então, esse tipo expositivo, ele quer mostrar, é isso, ele quer mostrar, ok? Então, pessoal, então, voltando aqui, olha, desculpa aí o coisa, porque eu tô me familiarizando com a ferramenta, né? Esse era o recado da aula de hoje. E a gente vai trabalhar da página 4, perdão, até a página 17, tá? E eu vou dar mais informações para vocês em relação a como nós vamos fazer a correção, né? E depois eu também vou providenciar um podcast com essas correções, como eu tinha feito anteriormente, para que a gente possa, nas nossas lives, estar discutindo aí as dúvidas que ficarem. Bom estudo para vocês, até a próxima!